Glória a Deus, gente. Eu quero compartilhar uma porção da palavra. Você vai já abrindo o livro aí de Cântico dos Cânticos, Cantares. Mas antes, o meu ponto eletrônico, chamado Rosângela, está me avisando aqui que as crianças vão para o momento delas. Vem cá, tia Rosângela. Camila, se quiser usar outra sala do lado, pode, tá, filho? Pode usar lá, tá limpinha. Quiser dividir o grupo, tá? Fica à vontade. Vem, tia Rosângela. Vem cá. Não, mas a senhora vai orar. Falar nisso, eu queria chamar a pastora aqui também. A igreja ofereceu no departamento infantil a oportunidade das irmãs fazerem um curso de pastoreio de crianças. Mas devido à agenda, só a Rosângela pode ir com a pastora. Então nós vamos enviar a Rosângela e a pastora para aprender mais e mais ainda, que não saibam, a pastorear a criança. Estenda a mão para cá. Senhor, nós enviamos essas duas irmãs para aprender com o teu Espírito. Usa, Pai, os mentores, os professores daquela igreja, para trazer aquilo que nós precisamos aqui. Eu sei que muita coisa vai ser falada e ensinada, mas aquilo que tu tem para a realidade da igreja Casa e Vida, tu traz para nós. Porque diz para examinarmos tudo e reter o que é bom. E nós queremos aprender, porque a melhor coisa no teu reino é ter um coração ensinável. Que elas possam, Pai, adormecer tudo que sabem, sair do pré-conceito do que vão ouvir lá, para estar aberto para a voz do teu Espírito. Repita comigo bem alto. Nós, Igreja Casa e Vida, enviamos vocês para serem bênção no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amado Deus e Senhor, neste momento, Pai, colocamos cada professor em Tuas mãos, que o Senhor venha capacitá-los, enchê-los do Teu Espírito, para transbordar na vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Que elas saiam, Senhor, daqui cheia da Tua vontade, do Teu querer. Ó Deus, que tudo seja, Pai, feito para a Tua glória e para o Teu louvor, que tudo seja, Senhor, alinhado no centro da Tua vontade, Pai. Nós colocamos elas nas Tuas mãos, abençoamos como igreja, e Deus, que seja bênção, Pai, seja uma geração transformadora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Bom culto para vocês, tá bom? Toca aqui, Oliver. Vovô. Amém, gente? Você já abriu o livro aí de Cantares? Cantares 2? Por que eu falei tudo isso sobre congregar? Você vai entender já já. Você já saiu de casa bem, alegre e feliz, e sentou com alguém que com uma voz te colocou para baixo? Quem já? Só eu? Mais alguém? Hein? Você saiu de casa feliz, alegre, todo cheio de esperança. E aí uma palavra. Você já teve projetos lindos na vida e um conselho. Você foi ouvir alguém que não devia e deu tudo errado. Hein? Você já teve pensamentos que sabotou tudo aquilo que um dia te trouxe esperança e alegria? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Abra sua Bíblia em Cantares, no capítulo 2, no versículo 15. Eu queria que você não deixasse ninguém sozinho. Tá bom? A Ana aqui senta do lado do Rodrigo. Isso. A Rosângela do lado da Luciane. Isso. Pega a mão de quem está ao seu lado aí e diga: você está do meu lado. E o Senhor está conosco. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos. Você não é alguém sozinho nesse mundo. Moniquinha está sozinha? Pastor abandonou a ovelha? Ela deve ter ido buscar as 99. Deixou você no aprisco e foi buscar as 99. Ao contrário aí. Amém, gente? Vamos ler alto, juntos? É só um versículozinho. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas... Senhor,
Nós começamos a preparar essa palavra tem 2 semanas. Eu e o teu espírito. Eu ia pregar ela domingo passado, quinta passada. Mas não deixaste eu pregar na quinta para pregar hoje. Como tu mandas na minha cabeça, no meu corpo, na minha família, no meu casamento, eu tenho certeza que tu tem um propósito com isso. Por isso, Senhor, eu te peço um milagre. Fala além da minha boca. E que esse homem impuro seja usado pelo aquele que é puro. E aqueles que vão ouvir que também são impuros, absorvam a pureza da tua grandeza. Queremos olhar para ti todos os dias e dizer: ai de mim como teu servo. Ai de mim, meus olhos viram o Senhor. Toca, Senhor, com a brasa viva no nosso coração e traz de volta tudo o que foi roubado. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Tem uma tradução também que diz: apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Estamos na semana, no mês dos namorados. E escolhi esse texto para pregar na quinta-feira, mas nem comecei a falar, porque era o dia dos namorados. E esse livro de Cantares, talvez na tua Bíblia esteja Cântico dos Cânticos, é um livro de poemas. Vários poemas que expressam o amor de um noivo por uma noiva. Quem? Salomão e Sulamita. Num contexto mais amplo, os estudiosos dizem que esse livro serve para apoiar também a relação do noivo Jesus com a sua noiva igreja. E é nessa perspectiva que eu quero falar hoje, até porque tem solteiros no nosso meio, tem viúvos no nosso meio. Inclusive, Luciana, tem alguém aí fora que não está em serviço? Bota todo mundo para dentro, tá bom? Quem está em serviço, João, você está respaldado. Liga o celular aí e escuta a palavra daí. Então é nessa perspectiva que a gente fala hoje. A voz do noivo para a sua noiva. E esse capítulo 2, ele traz um diálogo desse casal. Quem está falando com quem aí? O homem, o noivo aí é o Salô. E aí a sua esposa oficial. Não são as 999 concubinas. Qual é o nome dela? Sulamita. Sulamita. Está vendo aí, Vitória? Um nome para você anotar para uma das suas filhas trigêmeas que virão. Sulamita. E a temática do capítulo 2, o diálogo desse casal, cheio de ternura e de cuidado, depois você leia todo o capítulo 2 em casa, quando o texto menciona, Caio, as raposinhas. Esse tema aí, João, o texto passa a fazer alusão ao valor das pequenas, grandes coisas que podem ser um perigo, que podem ameaçar nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento em casa, nosso relacionamento conosco mesmo. Então, o noivo está anunciando a noiva. Você tem tudo para dar fruto. Temos uma professora excelente de biologia, hoje aqui sentada ali, do lado da Rosângela, de amarelo. Minha colega lá no Senai Paciência, a dona Raquel, trabalhou também lá no departamento técnico, né? Professora Luciane ali. Como é o processo da planta antes de dar o fruto? Ela primeiro dá o quê? Flor. Sem a flor, não tem fruto. E o texto nos afirma que a praga das raposas vão procurar destruir a vinha que estão. Isso é explicado porque esse tipo de raposa é atraída pelo cheiro da flor.
Como ela não alcança a flor, o que ela começa a fazer? Comer a raiz. Justamente na época da flor, as raposas eram um problema para a plantação. Porque elas não destruíam apenas as folhas que estavam ali embaixo, não. Dudu, elas iam na raiz e ó. E qual era o problema, Flávia? Que aos olhos naturais, Joyce, o viticultor, ele olhava e a planta está ali, né? Bonita, feliz. Mas, dona Alessandra, não tinha mais raiz. E, professora, qual é a função da raiz numa planta? O que é? Nutrir. Eu aprendi há muito tempo atrás que a raiz retira do solo a seiva bruta e a seiva elaborada. E pelo caule leva para as folhas, para os frutos. É isso mesmo? Estou errado? Não. Tanto quando alguém quer matar uma árvore, né, arranca o mal pela... Ou se ela é muito grande, você faz um lastro assim no caule, arrancando a parte que leva isso para alimentar lá em cima, e ela vai morrendo de cima para baixo. Levanta sua mão e diga: tudo quanto é raposa em volta da minha vida, em volta de todos os meus relacionamentos, morra. É sobre isso que o autor está falando. Cuidado com o que parece intacto, mas debaixo da terra podem ter danos irreparáveis, invisíveis. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Como eu posso aplicar isso? Espiritualmente, esse texto nos alerta a pequenos descuidos, pequenas concessões, pequenos desvios de propósitos, que podem comprometer a minha vida com Deus, seja em relacionamentos, seja no meu chamado, seja no fruto que Deus tem do Espírito Santo para nascer em nós, e também na capacidade de gerar frutos. Ei, olha para quem está ao seu lado e diz: você pensa que está aqui à toa? Você pensa que você foi um espermatozoide perdido que encontrou com um óvulo destinado? Diga, gente, diga para essa pessoa. Diga: você não é fruto do acaso, para quem está ao seu lado. Me ajuda a pregar aí, gente. Está frio, o povo com fome, está difícil pregar. Não, olha, o povo com fome, a gente sabe como é que é. Você não é obra do acaso. Você foi colocado aqui para fazer algo que Deus sabe que só você poderia fazer. Enquanto você estiver vivo, não vai nascer ninguém que Deus sonhou para fazer o que você tem que fazer. Mas é só uma questão de tempo. Se eu não fizer aquilo que Deus me chamou, eu vou morrer. E vai nascer outro no meu lugar para fazer. Elias era um homem tão importante e desistiu de fazer o que ele tinha que fazer. Eu disse para minha amiga de trabalho, minha prima, minha irmã Luciane, e quando Elias desistiu de fazer, Deus teve que levantar 3 no lugar dele. Elias valia por 3. Deus não chegou para ele e abandonou ele. Deus não olhou para ele e largou ele numa caverna. Ele decidiu. E o pior foi que ele não entendeu. Ele não entendeu. Dudu é o Elias, tá bom, Dudu? Pode ser, Dudu? Você está sozinho aí, eu já mandei ficar com 2, então tu está na caverna. Não é? Então você é o Elias, Dudu. Tá bom? Pode ser? Dudu, Elias, o que fazes aí? Dudu, Elias, o que fazes aqui? Qual é a mensagem? Deus estava com ele dentro da caverna. E ele não reparou. Porque as raposinhas, me comeram tanto a condição dele de entender quem era Deus, que ele morreu em si próprio ali. Então pisa na raposinha aí de novo, em nome de Jesus. Tenho autoridade nesses pés aí. A raposinha não vai tirar aquilo que Deus programou para mim, para eu viver, para eu fazer, para eu estabelecer. Jorginho, você um dia não estará mais nessa terra, mas teus sobrinhos, essas crianças da igreja que estão vendo você cheio de alegria viver,
irão cantar cânticos ao Senhor, lembrando da fé do teu Deus através da tua vida. E o diabo sabe disso e ele quer sabotar. Como disse o meu mentor, o diabo não vem só com chifre, rabo e vermelho e preto, não. O diabo às vezes vem muito bonito. Vem disfarçado de oportunidades. Vem disfarçado de bons conselhos. Vem disfarçado de companhias agradáveis. Posso ouvir misericórdia? De hábitos que deveriam já ter ido embora. Hã? E o tema do sermão, anote aí. Conecte suas raízes. Ah, pastor, a raposinha comeu rancor lá, ó. Tirou o caule da raiz. Vamos reconectar? Vamos conectar de novo? Só o Jorginho, por isso que eu disse que seria abençoado. Vamos reconectar, gente? Vamos conectar de novo? Amém ou não amém? Quem aqui um dia decidiu assim, vou começar minha jornada de fé, e não tinha hora, não tinha lugar, não tinha nada que te parava? Se o pastor precisasse de limpar o banco, tu estava lá. Se fosse segunda-feira, eu me lembro, de dar aula o dia todo e sair para ensaiar a cantata de Páscoa, de 10 da noite às 2 da manhã, segunda-feira, na Igreja Metodista Betel de Campo Grande, dentro do carro, com a fita cassete, o que o meu carro tinha, Hotstar. Eita glória! Arley dava para a dona Raquel umas fitas que travavam, só os evangélicos. Ele tinha que rebobinar na caneta. Quem rebobinou a fita na caneta aí, tio Wesley? Ó, vucu, 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 vucu. Vocês são velhos, gente. Misericórdia. Não tinha tempo, não tinha hora, não tinha local, não tinha distância. Dava aula em 7 lugares. Sábado, ó, temos que apresentar o grupo Cristo Salva, vai cantar lá em Barra Mansa. Vamos. Domingo, chegava mais cedo na igreja, porque fazia parte do grupo de intercessão. Tinha escola dominical, a gente era professor. Acabava, auxiliava o pastor na pregação. Terminava, ensaio do Cristo Salva. Tomava banho na igreja, ficava para o culto da noite e ia embora para trabalhar no outro dia. Não tinha tempo, não tinha cansaço. Sabe por quê? Porque a gente só olhava para Jesus. As raposas ainda não tinham comido a nossa raiz. Quer começar a desanimar? Quer começar a ficar triste? Quer começar a afundar? Olha para as ondas, olha para a força do vento e esquece que Jesus está caminhando sobre as águas na tua direção. É o princípio de afundar. Não importa que tipo de vento está vindo, levanta a mão e recebe. Não importa que tipo de onda, não importa como o mar está, Jesus está vindo na tua direção. Não deixe afundar. Querido, esse sermão ele brotou há 2 semanas atrás, quando o meu treinador, não parece não, gente, mas eu sou triatleta, né, e eu estou voltando à fase e à forma. Posso ouvir um glória a Deus aí? Profetiza aí. Ele mandou correr 7 quilômetros. Ó, corre 2 e anda 3. Corre 2 e anda 3. Ô, Ana, lá perto da tua casa. Depois de 7 quilômetros, o Espírito Santo falou comigo assim: filho, percebeu algo? Eu falei assim: percebi, não morri. Estou brincando. Falei assim: Senhor, fala comigo. E eu sentei, baixei a cabeça e vem logo a pastora: está passando mal? Está tudo bem? Eu falei assim: está tudo bem. Aí o Espírito Santo falou assim: você correu 7 quilômetros e não saiu do lugar. Flávia, eu percorri 7 quilômetros e depois de 7 quilômetros, dona Margarete, eu continuava dentro da academia. Está querendo dizer, pastor, é que há condições de você caminhar na jornada da fé e não sair do lugar. Posso ouvir uma misericórdia? Só o Gabriel me abençoando. Deixa ele se expressar. As coisas precisam sair do lugar. E a gente precisa examinar por onde a caixa d'água está vazando. Muitas vezes a gente está assim,
dentro da igreja, trabalhando, sendo pastor, caminhando na fé, fazendo de tudo, mas não sai do lugar. Levante sua mão aí. Eu não aceito que sua vida paralise. Eu não aceito. Tem mais 3 comigo? Tem mais 3? Tem mais 3 aí. Eu preciso só mais 3 fiquem em pé. Só mais 3 fiquem em pé. Silvana, Jorginho, amém, já chegou. Levanta comigo e diz junto comigo: nós não aceitamos que a sua vida paralise. Olha, vira para trás aí, comunica aí com os irmãos. Nós não aceitamos que sua vida não saia do lugar. Nós não aceitamos. Aí você que está sentado vai dizer: mas eu não acredito, não importa. Eu conheço a história da Bíblia. Eu conheço a Bíblia. E eu sei que um homem que estava deitado numa cama, que para ele não tinha jeito, que ele não acreditava, 4 amigos pegaram ele, arrancaram um teto, desceram na presença de Jesus. E quando desceram, Jesus falou: tu está salvo. Mais do que curado, tu está salvo. Porque nós temos uma tentação nesse século de ter coisas, de receber curas, de viver, mas Jesus anuncia: tu estás salvo. Sacode 10 aí, diga: você veio para ser salvo. E o resto é lucro para você. Então, se você não crê, o problema é teu, eu creio por você. E vou rasgar teto e céu, para que o Senhor te enxergue, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, o reino é tomado à força, e tem hora que a gente tem que se revoltar contra algumas situações. Eu amo a minha esposa, porque essa semana ela falou assim: eu não aceito isso no seio da nossa família. Nossa família é muito grande. Quantos primos, Luciane? Não aceito. Sexta-feira agora, eu vou na casa do meu primo, lá na Ilha da Madeira, porque eu não sei se vocês vêm ou não vêm, mas eu venho, meu primo sendo batizado dentro da piscina dele, na casa dele, e eu vou estar lá, em nome de Jesus. Pode não ser nessa sexta, pode não ser do ano que vem, mas um dia, Joyce, o meu primo, meu irmão, que nasceu, foi criado comigo, Deus vai me dar essa honra de eu batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não aceito que a minha família não seja salva. Eu não aceito que pelo menos um primo, um sobrinho, um tio, alguém se converta pelo menos uma vez por ano. Eu não aceito que a minha família vá para o inferno. Irmãos, no último encontro com Deus, no mover do Espírito Santo, o Senhor me arrebatou. E eu nunca tinha tido aquela experiência. Eu já tive vários tipos de experiências com Deus, mas aquela eu nunca tinha tido. Era uma rua enorme. Eu fiquei 3 dias. O Eduardo falou que foi quase 15 minutos, mas eu fiquei 3 dias. Eu sei porque o sol se punha, o sol nascia e eu não sentia cansaço. E eu andava por um lugar, não era ouro, não era prata, mas era tão lindo, era tudo tão perfeito. E eu chegava perto de uma cidade muito brilhosa, e eu sabia que meu avô estava lá, que minha mãe estava lá, e eu queria entrar. E aquela voz falava: ainda não é a sua hora. Irmãos, o que eu quero falar disso? A experiência é muito grande. Tem coisas que eu nem posso te contar ainda. Tem coisas que eu nem posso contar para minha mulher. Coisas que eu vi, experimentei, e ele disse: cala a boca, por enquanto não é a hora. Então, qual é a experiência que eu testemunhei hoje ali na classe dos homens? Se aquilo é céu, se morrer é aquilo, é a melhor coisa do mundo. Só que ao mesmo tempo, Ana, me despertou algo. Se o inferno é o antônimo do céu, se o inferno é o contrário do céu, meu neto não vai. Meus amigos não vão. Minha família não vai. E eu represento esse céu na terra. E as raposas não vão vir sorrateiramente comer a minha raiz. E eu me indigno contra isso. Não aceito isso. E me revolto contra o inferno. E prevalece sobre a minha vida, a tua casa, aquilo que Deus tem para nós. Diga bem alto: eu não aceito que nada venha roubar as raízes, os fundamentos, o alicerce da minha fé. Não aceite. Pastor, estou fraco. Também estou. O homem que escreveu aqui, quando ele está fraco, ele está forte, porque aí ele depende mais de Deus ainda.
Estar fraco não é seu privilégio. Jesus soa sangue, começamos sobre isso ontem, né, dona Raquel? Harley. E se o nosso mestre passou, é um prazer viver o que ele viveu também, junto com ele. Mas eu tenho aqui 3 argumentos para dividir com você nessa manhã, e eu te peço que, por favor, anote. Porque quem come e guarda, põe na mesa 2 vezes. Não é isso? Quem come e guarda, põe na mesa 2 vezes. O Arley, você e a dona Raquel, quando eu olho para vocês, com todo carinho e respeito, eu só lembro da broa. Hoje eu cheguei na classe dos homens, tomei uma bronca do professor, que dele. Pastor Ulisses está lá atrás. Por que, Ulisses? O que eu falei quando eu tomei o café? Falei no ouvido do João, o quê? Ele está falando de Naum. Aí eu falei no ouvido do João, professor é fogo, né? O que vocês estão compartilhando aí? Compartilha com a classe. Pastor, pode mentir, ó? Aí eu falei, eu estou falando de uma broa que eu comi ontem, maravilha. Pô, estou falando de Naum, a gente está discutindo de Naum, você está falando de broa. Eu falei, é porque está guardado aqui. E essa semana eu volto lá para vir a broa, para comer broa. Aleluia, gente. Então, primeiro e grande argumento. O que é o argumento, gente? O que tem que ter um sermão? Não escute qualquer coisa na internet, não, irmãos. Se não começar com um texto, se não tiver explicação do texto, se não tiver aplicação do texto, foge. O que é coach, é PNL. Vai querer te pegar num momento de fragilidade e te colocar coisa que, de repente, não está nem na Bíblia. Hoje, o evangelho virou comércio, virou fé. Não se prega mais inferno, não se prega mais céu, não se prega mais arrependimento, não se emprega mais resiliência. Não se prega mais que a dor nos leva também à conversão. Tudo tem que dar certo. Se não der certo, não tem Deus. Aonde que isso é evangelho? Não estou falando mal de religião nenhuma. Não quero que você perca tempo com coisas que são anátemas. Pode ser lindo, mas de repente vai te jogar num inferno maior ainda. Porque se não acontece que tu não tem fé, você vai se achar a pior pessoa do mundo. Se não acontece porque você não prevalece, porque você não ora, porque você é mau, então para que ser cristão? E é por isso que tem um montão de desigrejado aí. Tem um montão de gente não querendo comungar, porque perdeu a esperança. Então as raposas, não é o mundo não, as raposas às vezes estão do nosso lado. Estão com o microfone na mão, estão no púlpito. Por isso que o Paulo diz para examinar. O que é examinar? Tem algum médico aqui? A Vera é da área de saúde. O que é examinar, Vera? É olhar com cuidado, com critério. E reter só o que é. Até o que eu estou falando aqui. Não servir para você, joga fora. Nosso corpo nos ensina isso. Você pode comer de tudo, mas só vai reter o que é bom. Amém? Vamos lá? Primeiro ponto. O maior fracasso não é a derrota, mas o sucesso fora do propósito. Irmãos, o maior fracasso da vida é ter sucesso no lugar onde Deus não está. Posso ouvir misericórdia? Essa é uma raposa imensa. A pessoa está bem, tem tudo, tem carro, tem poder, mas Deus não chamou ele. Jesus fala isso com um moço, né? O moço vem, queria apontar os discípulos e diz assim: eu faço isso, 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 eu faço isso. Ou seja, sou melhor do que eles todos. Aí Jesus disse, pautou ele assim, Ana, tá bom, jovem mancebo, faz igual a eles. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Esse jovem foi? Luciane, qual é o nome desse jovem? Ninguém sabe. Inonimável. Ele tinha poder, João. Ele tinha tudo. Mas também tinha uma raposa que estava ali, comendo algo maior. E Jesus olhou o coração dele e viu aonde ele deveria partir. Aos olhos de muitos, parecer estar bem sucedido, né? Ter posição, dinheiro, aplauso, é sucesso. E sinal da bênção de Deus. Certa vez eu encontrei uma senhora e ela falou para mim, seus filhos estão fazendo o quê? Na época, meu filho tinha largado a faculdade de medicina e o outro nem estava fazendo nada ainda, estudando para fazer alguma coisa. Falou, meu neto já está quase se formando advogado. Só que eu sabia que o neto dela era um mau caráter muito grande.
Está preso como advogado. Posso ouvir misericórdia? Está preso como advogado. Yasmin, nada pessoal contra. Sabe, irmãos, parece, hoje, nesse tempo, que viver é mais importante do que ser. Porque a internet não traduz quase nada que é verdade, não é? E que está moldando comportamentos e ações. E pior, está moldando a igreja. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço. E tem tudo. Mas por dentro tem um vazio muito grande. Você conhece alguém assim? Que nada completa, nada completa. Sabe por quê? Ninguém, dona Leila, vai estar completo se não estiver, Caio, no centro da vontade de Deus. Aí você me perguntar, qual é o centro da vontade de Deus? É o lugar onde eu sei quem eu sou em Cristo. E o lugar onde eu sei quem Ele é em mim. Enquanto você não descobrir qual é o seu lugar no reino e quem é Ele em você, você pode ter tudo, mas vai ter sempre um vazio. Conheço pessoas que têm 3 casas, casa de praia, casa de campo e a sua casa. Não está feliz. Carro, vida com sucesso, filho médico, não está feliz. Nada completa aquela alma. Há um vazio existencial ali dentro. Está crente, está na igreja, está crente, mas não entendeu que o cristianismo é um estilo de vida, não é uma religião. Aonde estiver, seja onde for, o Espírito dele está dentro de mim, me acompanha. E eu sei que eu não sou professor, eu sou usado por Deus para estar professor. Eu sei que eu não sou pastor, eu sou usado por Deus para estar pastor. Eu sei que eu não sou marido, que eu não sou pai, que eu não sou amigo. Eu estou ali pronto para servir, aonde for, porque minha primeira missão é ser servo do Senhor. Quantos entenderam isso? Seja copeiro do rei, ou seja, casada com o rei. Né? Quem foi? Uma moça que foi casada com o rei. Hein? Rainha? Seja rainha. Seja uma que catava o que caía das espigas de trigo. Me ajuda, dona Alessandra. Agora foi. Ruth. Seja quem for. Não importa. Seja preso na cadeia, sendo açoitado. Aonde estiver, Jesus está comigo. E tem um propósito nisso daí. Eu não vim parar nesse lugar à toa. Percebo o que Deus está querendo comigo nesse lugar. Altar preto, teto preto, misericórdia. Quem diria que eu ia pregar num lugar assim? Mas tem algo acontecendo. Não é o que eu quero, é o que eu devo. No jantar de casais, eu falei sobre aliança e conveniência. Aliança é algo que a gente faz e vive. Conveniência é algo que a gente faz e pode ser descartado. O que difere é a aliança da conveniência. É o nível de maturidade de propósito. A maturidade, ela vem quando a gente entende que eu não tenho que fazer o que eu gosto, mas eu tenho que fazer o que é preciso ser feito. Criança é que faz o que gosta, gente. Menino e menina é que faz o que gosta. Você quer dar para ele, Helene, feijão com arroz e bife de fígado, e ele quer danoninho, ele quer iogurte, ele quer pão, ele quer broa, e Deus está falando, não, é angu à baiana. Ah, mas eu quero uma broa. Não é o que você quer, rapaz, come o que tem que ser, que deve ser comido. Então, quem é homem aí, levanta a mão. Diga bem alto, sou homem. Homem de Deus. Homem maduro de Deus. E o homem maduro de Deus faz o que é preciso. Não faz o que gosta, não. Se eu tivesse que fazer o que gosta, amanhã eu não ia para a escola trabalhar. Eu tenho que ir. O que é preciso. Não é verdade?
E é nessa que a gente ensina uma geração. É nessa que a gente vai dando testemunho às crianças que estavam aqui na frente. Então você está no lugar, nesse momento, que de repente não foi Deus que escolheu. Por exemplo, há meses atrás, o grupo de Casal Raiz, eu testemunhei, pedi oração a eles. Eu me enfiei num buraco que a minha mulher falou para eu não me enfiar, meu filho falou para eu não me enfiar. Deus falou em provérbio para eu não me enfiar. Não seja fiador de ninguém, se você não puder pagar. E eu fui ser fiador. Final da história, pode ouvir um misericórdia aí? Misericórdia. Mas eu aproveitei, depois da minha dor, depois que a raposa comeu a raiz toda, falei, agora eu preciso reconectar as raízes, senão eu vou parar. E aí Deus usou a oração dos irmãos ali, né? Trabalhou no meu coração. E eu falei assim, não tem nem como orar, sabe por quê? Eu cheguei à conclusão que tu não tem nada a ver com isso. Fui eu que escolhi, tu não tem, não vou nem te pedir nada. Pede meus irmãos para orar por mim, porque fui eu que me coloquei. Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu sei que nesse lugar que eu estou, ainda que seja na cova dos leões, levanta a tua mão e já recebe. A gente vai ver leão jejuando. Ainda que seja numa fornalha, o quarto homem está lá comigo. Ele não vai me livrar da cova, ele não vai me livrar da fornalha, mas ele vai estar lá comigo, e eu vou aprender, e eu vou ensinar depois disso, e eu vou testemunhar depois disso, porque o nome do Senhor vai ser glorificado até nas minhas fraquezas, até nas minhas perdas. Já perdi mãe, sabe o que é perder mãe? Uma das piores dores do mundo, perder mãe. Entre Tiago e Lucas, nós já perdemos um filho. Eu fui ameaçado 3 vezes de perder a minha namorada de 13 anos de idade. Então, para mim, agora tudo é lucro. Pregar aqui ou voltar para a minha varanda é lucro. Trabalhar no Senai ou voltar a capinar cemitério, foi a primeira vez que eu entendi o que era trabalho, para mim é lucro. Olha para alguém aqui dentro que você ama muito. Olha para alguém que você ama muito. Pensa nessa pessoa se despedindo de você e indo para o céu. Aí você vai entender o que é problema. Aí você vai entender o que é problema. Você não tem problema. Você não tem problema. Diga para mim, eu não tenho problema. Eu tenho desafios para testemunhar o amor de Deus, para testemunhar o poder de Deus. Eu tenho desafios e vou passar por cima deles. A gente é egoísta, né? Falei, Senhor, por que não deixou minha mãe, ainda que tivesse lá ao AVC na cama, mas eu queria só dar o último beijo nela e despedir dela. Eu não consegui. Quando eu subi correndo e vi todo mundo procurando desfibrilador na clínica, ela tinha morrido. Eu vi minha mãe suspirar pela última vez e eu não pude me despedir dela. Egoísmo, né? Eu tive minha mãe 40 anos do meu lado. Eu tenho um primo, Jorge, apelidado como Cuca. 3 anos minha tia morreu. Que egoísmo, né? Sempre a gente vai querer um tempo a mais, sempre a gente vai querer um segundo a mais. A gente nunca está satisfeito com nada. Mas quando o Senhor chega, a gente sabe. E o tempo é dele, como disse Naum. Ele é soberano, como aprendemos hoje de manhã. E que ele vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, no tempo que ele quiser. E eu só tenho que viver. E seguir. E aprender e ensinar. Diga para quem está ao seu lado, você pode ter tudo. E continuar infeliz. Se estiver desconectado com aquilo que Deus tem para você. O segundo ponto é que as grandes lutas nem sempre são visíveis. As grandes lutas nem sempre são visíveis. Eu disse aqui na quinta-feira que o maior inimigo de Davi não foi o urso. O maior inimigo de Davi não foi o leão. O maior inimigo de Davi foi quem? Foi quem, gente? Não foi Golias. Foi o lobo. Assista a série toda, Casa de Davi. Várias vezes, Saul vai citar o lobo e o leão. Quando Jacó teve vários filhos, o último que nasceu, qual foi o nome? Não foi José. Benjamim. E ele disse, Benjamim será como um lobo que desprezará
a caça e levará para os seus irmãos. Sabe qual era a função de Benjamim na tribo? Caçar e levar comida para o povo. Ele só fazia isso. Era a função de Benjamim. Todas as tribos de Israel, até hoje, né, as 12, têm na sua bandeira um símbolo. Qual era o símbolo de Benjamim? O lobo. Amém? Não foi Golias também o maior inimigo de Davi. Sabe por quê? Quantas vezes Golias tentou matar Davi? Quantas vezes o urso tentou matar Davi? Quantas vezes o leão tentou matar? Quem veio quinta não sopra, hein? Quantas vezes Saul tentou matar Davi? 21 vezes. O lobo, o irmão, o rei, aquele a qual ele tocava a lira, a harpa e o demônio saía. Aquele que ele era usado para cuidar. 21 vezes. E aí tem uma mensagem no estudo, Luciano. A mensagem é que Davi era da tribo de... Nasceu em Belém. Que tribo que ele era? Judá. Qual o símbolo da leão de Judá? Qual o símbolo da bandeira de Judá? O leão. O lobo não vai contra o leão. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se trata de quem está te ameaçando. Se trata de quem está defendendo. Pare de olhar para quem está ameaçando e olhe para o leão rugindo atrás de você, dizendo, eu te garanto, pode tentar te matar 1, 2, 21 vezes. O leão vai rugir, porque nós conhecemos, e você na infância cantou, ele é o leão, tribo de Judá. Agora não é só tribo de Judá, é da igreja. Ele é a chave da nossa vitória. O problema, não sei você, eu vou falar de mim, é que às vezes eu olho para o vento e ele está vindo na minha direção e eu fico olhando para o vento. Eu esqueço dele vindo na minha direção. Então, gente, é fácil identificar um gigante. É fácil, Jorginho. Tu olha e fala, meu Deus, e agora? É fácil identificar uma tempestade. Meu avô Joel Rodrigues de Oliveira me levou várias vezes para pescar na sua canoa. E quantas vezes a gente tinha acabado de botar a canoa na água, tirava do rancho, tirava as redes, botava no barco, ligava o motor, quando ia sair, andava daqui até o Parque Chico Mendes, e ele falava, vamos voltar. Eu falava, vô, pelo amor de Deus, tudo que um adolescente, quando gosta, quer, é pescar. Vamos voltar. Por quê? Porque vai cair uma tempestade. Aí eu olhava para o céu, gente. Falava, meu avô não bebe. Não é que ele cheirou alguma coisa? Mas vamos embora, avô. Tá bom. E íamos embora. A gente pegava o ônibus. Antes de chegar em Campo Grande, um tal de Sudoeste vinha. Porque meu avô olhava e ele falava, tá vendo lá, ó? Olha o vento lá. Eu olhava, eu via. Eu não via era nada. Mas, de certa forma, meu avô tinha um dom gerado por índio, gerado para o meu bisavô, gerado para ele, e que hoje, minha mulher às vezes se espanta, eu falei, vai chover. Ela fala, como? Está vendo o vento lá? Não estou vendo nada. Eu falei para o jeito, ontem, saindo daqui foi quinta, né? Quinta, acho que foi o Pedro. Foi o Pedro e Yasmin, é. Aí eu falei, vai melhorar o tempo a partir de amanhã. Foi Yasmin. Ela falou, por quê? Eu falei, ela olha para a lua. Não tem friagem em volta dela. Aí o Pedro ficou olhando para mim assim, o pastor está doidão. A gente parou de contemplar. A gente parou de observar as coisas belas, bonitas e simples. Não é verdade? E a gente às vezes para de contemplar. Eu gosto desse hino demais. Contemplando a formosura da tua majestade. E reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e... Aí fecha os olhos no meio da tempestade e cante. Santo, traz isso para dentro da tua casa. Ele é santo. Santo, traz isso para dentro de você. Santo, meu coração se une
lá, 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 uê, melodia angélica. Gosto muito do um hino da Nível. Eu quero que você bote na tua playlist esse hino. Diz: há um lugar onde ninguém me alcança, nem raposa, nem lobo, nem nada. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu ando tão apaixonado por Ele, irmãos. Talvez hoje, aos 55 anos, eu estou vivendo nada do que eu planejei. Hoje, aos 55 anos, estou dependendo de coisas que eu dependia quando eu casei com a pastora. Mas eu tenho experimentado uma companhia tão grande, um prover tão grande. Eu ando tão apaixonado por Ele. E talvez se eu não estivesse vivendo isso, estivesse vivendo um tempo de abundância de tudo, talvez eu estaria desconectado. Então eu não reclamo, porque eu sei o que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo comigo é bom. Não é o que eu mereço, não se trata disso. Não se trata do que eu mereço. Por isso que eu não quero mais entender nada, eu quero confiar. Vai, Senhor, faz. Simplesmente faz. Eu quero ir para o teu colo. Como o Gabriel está sendo abraçado pela Luciane. Tenta, Luísa, dar um cascudo no Gabriel aí atrás. Tenta, tenta. Tenta bater no Gabriel aí atrás. Tenta. É o leão que ruge. É o leão. Hã? Eu sei que ela pega. Essa família é guerra, filho. Diga misericórdia aí, gente. O nome já diz, é guerra. E a misericórdia. Hã? Então, gente, é fácil identificar gigante, é fácil identificar tempestade, mas as raposinhas, ó, ela vem sabotando ao pouco. Ela ataca lá na raiz. Elas agem aonde os olhos não veem. Geralmente as raposas atacam na autoestima, atacam na alma. Irmãos, eu já bati de frente com vários demônios. Agora existe um chamado Gamesh. Ele é igual uma lesma. Quem já viu aqui Star Wars? Alguém já viu? Não? Nunca viu, gente? Vocês nunca viram o Retorno de Jedi? Meu Deus do céu. Ali tem um camarada chamado Jabba. Uma vez eu falei, Senhor, me mostra, por favor, com quem eu estou lutando. E é o Jabba. Ele envolve a alma, os sentimentos da pessoa, e é uma baba. Quando a pessoa manifesta isso, geralmente ela não vomita a carne. A gente já orou por uma pessoa que ela vomitou um angu com um negócio lá. Só que a gente estava 3 dias num trabalho, num retiro, e ninguém serviu angu. E quando a pessoa voltou a si, ela olhou e falou assim, eu comi isso. Eu já vi isso, gente. Depois de 8 anos que a pessoa fez um pacto, ela vomitou o que ela comeu. Como é que estava guardado isso? No mundo espiritual, e materializou. Agora, esse tipo de demônio, tá? Gamesh, ele entra na alma, ele deixa uma gosma, que o Espírito Santo tenta penetrar e você não dá autorização. Mas Deus não pode tudo? Pode, desde que você autorize. Desde que você queira. Eu e a pastora já tratamos de um casal e eu tirei férias para cuidar desse casal. Tirei 1 semana de férias para ficar longe com esse casal. Levei para a casa do meu pai lá na Barra de Guaratiba. A gente teve que pegar um balde. A pessoa vomitava gosma. Ela descobriu que o esposo dela tinha 2 outras amantes. Tinha filha fora do casamento. Foi uma coisa horrível. E ele não possui. Esse demônio não possui. Ele não te tira do cerne, ele não manifesta. Ele não fala, não, ele fica ali. Só na alma, só enlameando ela. E a gente precisa identificar. Davi identificou. Por que está abatida, ó minha alma? O que te perturba dentro de mim? É hora que a gente tem que tomar uma posição. E chega. Se tem aqui criado como coitadinho alguém, fui eu. Primeiro filho, primeiro neto, primeiro bisneto, primeiro sobrinho. Um homem desse tamanho. Minha tia é uma das minhas diretoras. Primeira reunião, tomei posse no Estado. Meu nome é Péricles de Oliveira Ribeiro. Diga comigo. O nome do pastor é Péricles de Oliveira Ribeiro. Aí está minha tia, Péricles. Daqui a pouco ela vacilou. Ô, Perinho. Todo mundo hoje. Perinho, homem desse tamanho.
Levanta a mão para cá. Diga, chega de ser perinho. Tem hora que chega de perinho. Chega de coitado, chega de todo mundo me persegue. Ó dia, ó azar, todo dia esse capeta vem e diz, larga esse negócio de igreja, você é inteligente, se fizer prova para tal, você sai, ainda dá para ser fiscal, agora abriu prova para a Polícia Federal até os 70 anos, vai embora. Todo dia, chega de ser perinho. Esse é o lugar que Deus me chamou para estar, esse é o lugar que Deus me quis, e eu vou até morrer. Eu não tenho problema com mulher não, irmão, não tenho problema com dinheiro não, até com o meu nome. Tinha um problema com o meu nome, meu nome. O nome de Paulo preso na cadeia, o nome de Jesus lá pendurado na cruz, em cima dele, chamando ele de rei de Judeu, uma condenação que era mentira e era verdade, ao mesmo tempo. A condenação de Jesus, Jesus Nazareno, Rex Judia, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, era ao mesmo tempo uma mentira e uma verdade. Por que era uma verdade? E por que era uma mentira? É uma mentira porque ele não veio para ser rei dos judeus. É uma verdade porque ele veio para ser rei de toda a humanidade. Então a mão na tua cabeça, assim, em forma de coroa, e fala, reina, Senhor. Agora pega assim e diz assim, eu arranco a minha coroa, o meu controle. Joga no chão aí. Você vai escutar o metal bater no chão. Coloca a tua coroa em mim. Reina em mim. Sabe que cada nós nascemos com uma moleira? E na cultura judaica é ali, para ver os primeiros anos, você vai aprender que o Espírito Santo, Deus vai entrar, Adonai, vai... Põe a mão na tua moleira aí e diga assim, maus ensinamentos, né? Tudo que veio errado, toda herança maldita sobre minha vida, sai da minha moleira, que entre o Senhor do Senhor, que entre Adonai. Quanta coisa você não ouviu? Ó, se atender o telefone e for para mim, diz que eu não estou. Diga misericórdia, está te ensinando a mentir na prática. Outra mentira que os nossos pais às vezes nos ensinam, quem cuida de nós. Ó, não faz o que eu faço não, faz o que eu mando. Então tira essa coroa. Nossa palavra é sim, sim. Diz para quem está ao seu lado, mentira é raposinha. E diga, meia mentira não é meia verdade. É mentira. Diga assim, sim, sim, não, não. Diga, ainda com amor, ainda que doa, é sim ou é não. A gente tem direito a dizer tudo para as pessoas de forma diferente. Você não pode dizer tudo para as pessoas do jeito que você pensa. Isso é raposinha. Você vai ficar sozinho, você vai afastar as pessoas de você. Entendeu? Você pode chegar e olhar e falar, poxa, pastora, trouxe esse casaco para você que vai combinar mais com essa roupa. Ou então dizer, nossa, que ridículo que você está com esse casaco. As duas coisas vão levar ao mesmo lugar. Só que uma, você foi servo. A outra, você também foi servo. Mas não vou dizer de quem. Então você não tem o direito de dizer para tua esposa tudo que você pensa. Nem para o teu marido. Essa semana eu dei uma mentoria, um discipulado por telefone, e falei para um filho meu na fé, para um discípulo, para de falar palavrão. Você falou 30 palavras e falou 2 palavrão. Assim como a gente exalta o Senhor, e no meio dos louvores de Deus, palavrão atrai o quê? Demônio para dentro da tua casa. Para de falar palavrão. Desculpa, não se trata do palavrão. Não é por mim, não. Eu escuto palavrão todo dia. Na escola a gente escuta vários palavrões. O meu problema não é o palavrão, é o que você está fazendo com você. Uma vez eu peguei uma prostituta e falei para ela, o que você está fazendo com você? Ah, me perdoe, o senhor é pastor. Não é o problema meu, você não está me afligindo. O que você está fazendo com você, com o seu corpo? Você não nasceu para isso. Você nasceu para brilhar. O corpo é templo do Espírito Santo. E às vezes a gente chama as pessoas na igreja. Hoje eu estou aprendendo, gente, como eu mandei gente embora, porque eu não tinha jeito de falar. Era com amor, era querendo proteger, mas a gente não tinha jeito de falar. Posso ouvir um misericórdia? E outra coisa, irmãos, você não é dono de ninguém. Se a pessoa quiser continuar no eu, o problema é dela, e a raposa é dela. E quem não vai ver fruto é ela, vai viver só na flor. E olha lá, flor morta ainda. Eu quero te dizer que até defunto recebe flor quando vai ser enterrado. Posso ouvir uma misericórdia? Chegou a hora dos frutos, amém? Levanta e diga, Senhor, eu quero os frutos. E quero dar frutos. Uma raposinha pode ser tudo isso, gente. Pecados não tolerados, pecados não perdoados, mágoas. Rapaz, quer ver uma coisa que traz raposa para dentro da tua casa? Mágoa.
Mágoa, joga isso fora, não te pertence. Troca de mochila com Jesus. O que é trocar de mochila com Jesus? Nani, Jesus foi traído? Jesus foi ferido? Jesus foi abandonado? Eu sou melhor do que Jesus? Hein? Hein? Jesus emprestou tudo que ele tinha para Judas. No final deu o quê? Então, se eu emprestei também e perdi, Senhor, que honra fazer parte contigo do teu sofrimento. Tudo que você está passando de ruim, tudo, Jesus passou também. Então vamos cair na real, nós não somos melhor do que ele. Só que Jesus não procurou isso. Ele veio porque o Pai mandou. E para com esse negócio de que Jesus veio para glorificar a humanidade. Jesus veio e ele disse que quem olhava para ele via o Pai. Ele veio porque veio honrar o Pai dele. E a gente precisa entender isso. Ele é o Salvador, a graça dele nos alcança, sim, mas há responsabilidade naquilo que eu faço. E o que diz o profeta? O que nos afasta de Deus são as nossas... O que é iniquidade? Não é pecado. Iniquidade é um pecado que vira câncer. Ele se repete e se multiplica. Ah, eu nasci assim, eu fui criado assim, eu cresci assim. Se é uma coisa que eu não entendo, é alguém que diz, não, eu sou bêbado que meu pai é alcoólatra. Espera aí, você sofreu, eu sofri. Então tu vai fazer teus filhos sofrer. Não se trata de quem te ofendeu, se trata de quem você vai reconstruir. Teu filho não pode passar isso. Muda. Eu não tenho, não consigo. Eu também não. Mas eu conheço um. Que quando Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar ele. Ele vai consolar, ele vai ensinar. Ele vai refazer. Outra coisa, raposinha. Interpretar a olhar coisas. Gente, eu já fui numa igreja pregar. Eu trabalhei dentro de um colégio chamado Alberto Cavalcante. Lá em Campo Grande, num bairro chamado Vilar Carioca. Uma comunidade. Eu fui chamado para pregar na igreja lá. E a rua da igreja não era asfaltada. Choveu. Eu fui com o meu sapato. Parei na porta da igreja limpíssima. A igreja limpíssima, cheirosa. Eu olhei para o meu sapato e falei, Jesus Cristo, vou entrar, vou sujar tudo. Aí fiquei do lado de fora, no gramado, passando. Veio uma menina lá de dentro com um pano e falou assim, perdão, pastor, a nossa rua é suja, né? Sujou o sapato do senhor. Enquanto eu estava batendo o pé, não sou digno de pisar com esse sapato sujo nessa igreja limpa. Ela olhou e interpretou que eu estava assim, ó, porcaria. Sujou meu sapato, o lugar sujo. Para com isso, de olhar para as pessoas e achar que elas estão pensando algo que você não sabe. Você não é Deus, nem é o Espírito Santo. Deixa as pessoas serem livres. Tudo, olha, é comigo. Tá comigo. Para de achar. Tá vendo fulano? Acho que ela tá assim. Isso é raposa. Chuta que é laço. Seja livre. Outro dia eu estava assim, ó, como dizia minha falecida mãe, pensando na morte da bezerra. Calhou que eu estava olhando na direção da pastora, ela olhou para mim e falou, o que está me olhando com essa cara? Eu falei, não foi, amor? Eu falei, estava pensando na minha mãe. Ela murcha, ela... O diabo está fazendo de tudo para acabar com você. Mas não olha para o lobo. Percebe o leão que está contigo. Não deixa a raposinha, ó, sugar. Vou terminar. Pode desligar o despertador que eu vou terminar. Melhor, terceiro argumento, melhor é ter uma palavra do que ter um bom plano. Sacode de 10, diga assim, todo plano que você pode ter é nada perto da palavra que Deus tem para te dar. Ou tem um plano para você maravilhoso, ou eu tenho uma ideia para você, querido. É a mesma coisa que sentar contigo num restaurante caro, de tudo, depois ela vai embora e você que tem que pagar a conta. Para de ficar dando ouvido a bons planos de pessoas. Se fossem bons, elas exerceriam para ela, não para você. Isso não é bíblico, é assim. O Senhor diz assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Ele não diz assim, eu tenho alguns pensamentos. Olha, eu sou um daqueles que também tem. Ele diz, eu é que sei. Sabe qual é o problema? A gente vai e fala, ai amiga, o que eu faço nessa situação? Eu é que sei.
Não, segunda eu vou na congregação da irmã Nininha, na quarta da irmã Busca-Pé, na quinta no Fogo no Pé. Eu vou lá. Deus quer ter uma experiência com você. A palavra diz, vai para o teu quarto, longe dos homens, que a palavra se virá depois da espera. O problema é que ninguém quer esperar. É um bando de crente miojo. Sabe o que é crente miojo? Olha, desculpa, você está visitando hoje logo essa palavra, né? Miojo é aquele que bota lá, em 3 minutos está pronto. Levanta a mão. Diga, eu sou crente raiz. Diga, eu sou geração pamonha. Você não é uma pamonha, não. É uma geração pamonha. Alguém já fez pamonha aqui? Dona Luz já fez pamonha? Qual a diferença de fazer pamonha e fazer miojo? Já fez, Dona Margarete? Filho, depois ainda bota na palha e tem que deixar esfriar. Não é miojo, não. Nós somos pamonha. Não, crente pamonha. Os jovens vão fazer corte disso. Tudo que eu erro, eles fazem corte. Amém, Rodrigo. Te amo, filho. Deixa Deus fazer. Prefiro uma palavra do céu do que um plano de um ser humano. Prefiro um conselho do alto do que uma opinião popular. Só Deus tem, e Ele sabe o tamanho da tua dificuldade. Só Ele sabe como você está sofrendo. Só Ele chora no momento. Sabe teu pai e tua mãe, que te ama muito? Teu pai é a única pessoa que vai torcer, o único homem que vai torcer para você se dar bem na vida. Sua mãe, ela é a única que sabe o que é 9 meses ser sugada. Celulite. Me ajuda? Estria. Me ajuda? Só ela sabe. Só ela sabe. Mas eles não sabem o que é um amor de Deus por você. Não sabe. Eu sou do tempo que cantava. Nem o amor de um pai, Raiz Ravel, nem o amor de um irmão, da mãe, nem o amor de um irmão. Tem gente velha aqui. Pode se comparar ao amor de Jesus. Vai, Michele. Deu por mim a sua vida lá. Meu pai está aí, Paulo Roberto Ribeiro, ele não aguentaria carregar aquela cruz. Ele não aguentaria. Arley, você não aguentaria carregar a cruz pela Natália. Eu não aguentaria. Caio, você desistiria pelo Benjamin. É ele, é tudo por ele. Por último, as raízes são mantidas quando há conexão. Ontem eu falei lá com o Arley, né? Eu sou do tempo, ele também é, e acho que você também é. Do tempo em que a televisão era ajustada de forma diferente. O Caio não vai entender isso, Rodrigo não vai entender, Pedro, você não vai entender isso. Pedro, ficava alguém embaixo de frente da tela. A televisão era preta e branco. Quando a gente queria colorida, a gente comprava um plástico igual o casaco da Luísa e botava esse plástico em frente à tela. Quantos são dessa época? Levanta a mão bem alto e diga misericórdia. Aí tinha o seletor de canal da televisão, ainda não tinha o HF nem VHF, não. Sabe o que é isso, Pedro? Era um aparelhinho que a gente colocava a última geração. Era a nossa internet. Ali a gente posicionava os canais pelo número. Mas a televisão vinha com um seletor, assim, toque, 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 toque. E aí, se ela não funcionava, Ana, a gente gritava daqui de baixo, mais para a esquerda, aí a imagem aparecia assim. Não, volta, ia melhorando a imagem. Agora põe um bombril, aí melhorava. Hein? Fala aí, dona Sueli. Tinha uma sombra. A pessoa andava, tinha um fantasma atrás dela. Aí, meu Deus do céu, vai lá no bambu. Aí ia no bambu, quando era embaixo do bambu grande, aí rodava o bambu. Tu lembra disso, Dudu? Eu me lembro. Tu pegou isso, Naina? Tu é a Patricinha? Para sintonizar, dependia de 2 coisas. Vou terminar. Primeiro, persistência, de quem ficava embaixo gritando. E segundo, ouvido atento, de quem subia para poder... Agora tá bom. Olha para quem está ao seu lado, com muito amor e respeito, eu vou dizer isso para você, tá? Tudo que eu estou falando para você, eu ouvi para mim primeiro. Então, diga aí para quem está ao seu lado. Deus nunca parou de falar. É você que não está sintonizado. Sacode 10 aí e fala assim, reconecte a raiz. É hora de ajustar a antena espiritual.
busque em oração, coloca Deus como prioridade, coloca o louvor na tua casa, coloca na tua boca a palavra de ânimos, briga com a tua mente, briga com a tua alma, não deixa ela te dominar, não deixa a tua alma montar num lugar que não é para ela ficar. Você é alguém espiritual chamado por Deus para nessa geração ser um sinal visível da glória dele. É por isso que você está sendo atacado, é por isso que o lobo está tentando te paralisar, é por isso que o lobo está tentando uivar, mas o leão da tribo de Judá se levanta nessa manhã para rugir na tua casa e na tua vida. Aleluia! A ele toda a honra, a ele toda a glória. A ele. Ô Rodrigo, tinha um menino desconectado sentado na rua. E ele ouvia o Rodrigo que estava passando a sintonia. E quando a sintonia passou, ele não chamou ele como o Nazareno, o Galileu, como todos chamavam. Ele olhou e gritou: Jesus, filho de Davi, ou seja, um título messiânico. Reconheceu ele como o Messias. Aquele cego enxergou o que ninguém viu, porque ele sintonizou quem estava passando. Não importa a cegueira, não importa a dor, não importa a luta. O leão, o filho de Davi, está passando na tua frente. Agarra ele, não solta ele, não larga ele. Seja como Bartimeu. Faça isso, clame, cuide das raízes. Chegue em casa, feche os olhos. Como foi o dia que eu me converti? Como começou a minha jornada? Aonde é que eu entrei nessa esteira que eu estou andando e não saio do lugar? Eu ainda continuo pedindo para orar por mim, eu ainda continuo indo em consagração para ouvir, eu ainda continuo ainda buscando terceiros, eu ainda continuo contando o milagre dos outros. Não, Deus tem algo para mim. Senhor, eu quero deixar de ser agente passivo da tua história, eu quero ser agora o agente ativo da tua história, eu quero deixar de ser paciente. Agora eu sou cuidador, eu sou médico, eu vou tomar uma posição. Eu e o Senhor somos um só, aonde eu for. Vai ver o que as raposas vão fazer. Vai, mexe, terrível coisa é cair na mão de Deus, e ai daquele que tocar, mas tem que ser ungido, não é crente, não é membro da igreja Casa e Vida, é ungido.